Muito bem, pessoal, agora vamos. Regência de alguns verbos importantes, parte 2. Parte 2. São verbos, novamente, que no dia a dia falamos de uma forma, aí vem na prova e a resposta é outra. Mas como assim? Porque são verbos, de fato, especiais. A gente começa assim, ó. 2.1, o verbo é o implicar. Existe o implicar de implicância, ele implica com o primo todos os dias? Não, não é este que cai. O implicar que cai é o implicar no sentido de acarretar. Implicar no sentido de acarretar, ou assim como acarretar, verbo transitivo direto. E aí, professor, e aí que não há preposição. Dá uma vontade de colocar em, ou em mais o que no, ou em mais a que na. Só dá vontade. Por quê? Porque eu não posso colocar. Não posso. Então, observa só, letra A. Estudar. Estudar implica renúncias. Ó, estudar implica espaço renúncias. Letra B. Aquilo implicou espaço muitos erros. Observa só. Embora pareça que vem o em, né? Estudar implica em renúncias, ele é apenas VTD, não tem em. Estudar implica renúncias. Depois, aquilo implicou em, não. Aquilo implicou muitos erros. Então, o verbo implicar, como acarretar, ele é verbo transitivo direto, portanto, eu não posso utilizar a preposição em. Depois, colocamos assim, ó, 2.2, temos ir, voltar e chegar. Talvez não na mesma ordem aí no material, tá? Então agora, vamos ver ir, voltar e chegar. Ir, voltar e chegar são verbos que indicam movimento. E aí, professor? Assim, ó, primeiro, não são os únicos verbos que indicam movimento na língua portuguesa, porém os demais verbos que indicam movimento nós não erramos. Por exemplo, pessoal, dirigir-se. Quem se dirige a. Não há erro aí, aqui há problemas. Eu tenho de saber que os verbos que indicam movimento, dependendo do contexto, ou pedem o a, ou pedem o de, ou pedem o para. E eles não pedem justamente o que usamos muito aí no dia a dia, que é o em, ou em mais o que é no, ou em mais a que é na. Então, eles não pedem o em. Então, é aqui que eu vou cuidar para a minha prova. Portanto, olha só isso aqui, ó. Letra A, fui, espaço, cinema. Letra B, fui, espaço, padaria. Letra C, cheguei, espaço, casa de Maria. Dinamarca, voltei, espaço, praia. Ó, embora no dia a dia seja normal, fui no cinema, para fins de prova, fui ao cinema. Embora seja normal, fui na padaria, para fins de prova, fui à padaria, com crase. Cheguei, espaço, casa de Maria. Cheguei na casa. Aqui, ó, depende do contexto. Pode ser cheguei à casa, ou se eu estiver voltando, cheguei da casa de Maria. Ó, mesma coisa, voltei. Eu posso falar voltei à praia, ou voltei da praia, ou ainda voltei para a praia. Enfim, só não pode ser cheguei na casa e voltei na praia, o que eu não posso colocar. Então, o primeiro ponto aqui está, ir, voltar e chegar são verbos de movimento que pedem as preposições de movimento a, de ou para. Há mais um detalhe. O português diferencia ir a
de ir para. Na língua portuguesa, quem vai a, vai e volta. Então, ir a indica breve permanência. Permanência. Enquanto que ir para indica longa permanência. Quem vai para, vai e fica. Então, olha só, se eu for passar apenas um final de semana em Florianópolis, eu irei a Florianópolis. Se eu for morar em Florianópolis, eu irei para Florianópolis. Então, há essa diferença. Eu fui a Alagoas, vou voltar. Fui para Alagoas, vou ficar. Vou ficar. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, depois, 2.3, o verbo preferir. Preferir. Acho que no material está até invertido, tá? Primeiro vem o preferir, depois ir, voltar e chegar, mas é indiferente. Preferir. Qual é o detalhe aqui, ó? O detalhe é o seguinte, pessoal. No dia a dia, muitas vezes usamos do quê? Prefiro ficar em casa do que sair, pois está chovendo. Mas, na prova, quem prefere, prefere uma coisa à outra. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A, prefiro água, espaço, suco. Letra B, prefiro a água, espaço, suco. Letra C, prefiro suco, espaço, água. E Dinamarca, prefiro o suco, espaço, água. Olha só, olha só. Prefiro água, espaço, suco. Prefiro água do que suco. Não, não pode. Então, aqui simplesmente é prefiro água a suco. Por quê? Vamos pensar por quê. Na letra A, antes de água, eu não usei artigo. Por paralelismo, antes de suco, eu também não vou usar artigo. Aquele A que ali existe é apenas a preposição do verbo preferir. Agora, na letra B, será que é prefiro a água a suco ou a água ao suco? Isso, a água ao suco. Por quê? Diante de água, eu usei o artigo a. Diante de suco, eu vou usar o artigo o. E quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, aqui já mudou. Prefiro a água ao suco. Agora, a minha grande dúvida é a seguinte. Canadá, eu prefiro o suco à água. Dinamarca, eu prefiro o suco à água. Onde haverá crase aqui? Será que haverá crase na letra C? Será que haverá crase em Dinamarca? Onde que há a crase? A crase há em Canadá, a crase há em Dinamarca. Oi? Isso, Dinamarca. Por quê? Antes de suco, eu não usei artigo. Antes de água, eu não uso artigo. Fica simplesmente, prefiro uma coisa à outra. Em Dinamarca, prefiro o suco à água. Antes de suco, eu usei aqui o artigo o. Antes de água, eu vou usar o artigo a. E quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, aqui, nós deveremos, colocar aqui, ó, nós deveremos utilizar o acento grave, indicador de crase. Certo? Foi ali? Perfeito. Agora, deixa eu colocar aqui. Os verbos morar, residir, vírgula, estar situado. Tais verbos
são verbos estáticos. O que é isso, estático? São verbos, pessoal, que não indicam movimento. E agora sim, com morar, residir, estar situado, eu devo usar a preposição em, ou em mais o que é no, ou em mais a que é na. Agora sim eu devo usar. Então, por exemplo, aqui, ó, Paulo mora, espaço, rua, dos pais. Não é Paulo mora à rua dos pais. O que há de contratos por aí colocando ele mora à rua. É Paulo mora na rua dos pais. Então não tem que ele mora à rua com uma baita crase, certo? Então, a casa está situada, espaço, bairro, Guarujá. Ó, a casa está situada no bairro Guarujá. Então tá aí, morar, residir, estar situado, pedem a preposição em, ou em mais o, que é no, ou em mais a, que é na. Depois, 2.5, lembrar e esquecer. Olha só. Lembrar e esquecer acompanhados de me, te, se, nos, vos, pedem a preposição de. Então, lembrar e esquecer acompanhados de me, te, se, nos, vos, quando forem, no caso, pronominais, pedem a preposição de. Se não estiverem acompanhados de me, te, se, nos, vos, eles não pedem a preposição de. Então, só posso colocar a preposição de quando estiverem acompanhados de me, te, se, nos, vos. Já vou exemplificar aqui. Observa só aqui, ó. Letra A. Letra A. Pedro não lembrou, espaço, nome do vizinho. Pedro não lembrou, espaço, nome do vizinho. Letra B. Pedro não se lembrou, Pedro não se lembrou, espaço, nome do vizinho. Letra C. Esqueci, espaço, Chaves e Dinamarca. Esqueci-me, espaço, Chaves. Olha só. Começa comigo aqui, ó. Pedro não lembrou, espaço, nome do vizinho. Como o verbo lembrar não está acompanhado de me, te, se, nos, vos, Pedro não lembrou o nome do vizinho. Tá ali. Pedro não se lembrou, espaço, nome do vizinho. Ó, Pedro não se, tá aqui o se, automaticamente do nome do vizinho. Depois, esqueci, espaço, Chaves. Das chaves ou as chaves. Como não há pronome, esqueci as chaves. E, por fim, esqueci-me as chaves ou das chaves. Está aqui o pronome, portanto, esqueci-me das chaves. Está aí. Tudo bem? Então, aí está a segunda parte dos verbos importantes que temos de saber e reconhecer na hora da prova da Fundação Getúlio Vargas.